Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento, busca do saber. Estamos mais uma vez aqui no Eremitério da Eterna Solidão, na comunidade dos Manos da Eterna Solidão, para o nosso debate, para a nossa entrevista, para o nosso conhecimento, para o nosso ponto de vista. E dessa vez o nosso entrevistado é Eduardo Spiller. Ele é doutor em História Social pela Unicamp e pós-doutor em História Social pela Universidade Federal do Paraná, é sacerdote e também membro da comunidade dos Manos da Eterna Solidão. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Aliás, nós agradecemos o fato de nos acolher na sua casa, no seu eremitério. Fiquem sempre à vontade. Obrigado. O nosso bate-papo, vou chamar de Edu, posso chamar de Edu, Pode, né? lógico. Tranquilo? O nosso bate-papo vai ser sobre culturas africanas. Me parece que esse é um dos ramos da tua pesquisa. Quando no Brasil falamos de cultura africana, automaticamente parece que é algo estranho a nós. Mas não é isso, né? Não deveria ser, né? Porque nós tivemos praticamente 380 anos de escravidão no país. Então isso está arraigado na nossa história. E então é importantíssimo os historiadores, antropólogos e cientistas sociais se debruçarem sobre a história da África para entender como se deu essa diáspora, essa experiência da vinda dos africanos de uma forma coercitiva para as Américas. Né? Não é à toa que nessa área se chamam, os especialistas costumam denominar de Américas Negras. Embora elas sejam extremamente diversas, porque foram marcadas pela experiência de trabalho coercitivo, né, escravo, de africanos de variadas regiões do continente africano. Né? Quando você fala em África, na verdade você tem que falar sobre Áfricas. Porque a diversidade é muito grande. E esse é um problema, porque a gente fala em África, automaticamente o senso comum pensa que é um país, né? Exatamente. Né? Isso é uma dificuldade nossa, de desconhecimento mesmo. Né? Exato. E quando você pensa sobre as Américas Negras, a tendência é você fazer um recorte no continente africano, que diz respeito àqueles africanos que vieram escravizados para as Américas. Então, no caso do Brasil, por exemplo, se tende a enfocar as Áfricas negras, que seriam a região da África Central, Congo, Angola e também uma parte do Moçambique, já na África Oriental, e a Nigéria, o Benin, o antigo reino do Daomé, da África Ocidental, setentrional, que foram as duas regiões onde essas levas de africanos vieram escravizadas para o Brasil. Tá? Sobretudo a região da África Central, quer dizer, na historiografia do tráfico transatlântico de africanos, hoje o cômputo o cálculo do número de africanos vindos para o Brasil gira em torno de 5 milhões de pessoas. 5 milhões. Para as Américas, o giro, para as Américas como um todo, a quantidade gira em torno de 12 a 15 milhões de africanos sequestrados do continente africano para as Américas. Então você tem, no caso brasileiro, em torno de 5 milhões. Né? Desses, uns 60% da África Central e uns 40% da África Setentrional. A Bahia, por exemplo, ela foi muito mais da África Setentrional, quer dizer, dos nigerianos, do Benin, do Togo, da Costa do Marfim, a população predominante de africanos na Bahia, que vieram para trabalhar nos engenhos, né, de açúcar da Bahia, diz respeito a essa região. Na região do Brasil Sudeste, que depois veio a economia escravista do café, a importação maciça foi da África Central. Embora também tenha havido alguns minas da África do Ocidental Setentrional, mas a maior parte foi da África Central. Qual era a postura dos traficantes quando traziam os negros para tentar disseminar, acabar com a sua cultura, a sua língua? Existia esse processo para poder não deixá-los mais com a ideia de povo, de coletivo? Não? O processo foi de uma empresa. Né? Uma empresa. Uma empresa. O tráfico ele foi fundamental para a emergência do capitalismo. Não é à toa que os ingleses, os franceses, os holandeses, o pessoal da Península Hanseática, onde surgiram os bancos, o comércio e o capitalismo depois, eles foram os grandes agentes do tráfico. Depois os portugueses, espanhóis, os europeus em suma. Então a emergência do tráfico negreiro foi fundamental para a acumulação de capital para o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Então
era um dos maiores veios de enriquecimento dos negociantes e banqueiros europeus, foi o tráfico africano. Né? E como uma boa empresa, estavam um pouco se lixando para o objeto a ser comercializado. Eles queriam... Objeto mesmo, a ideia é essa. Por parte deles, só que não eram coisas, né? Eram seres humanos, eram, enfim, pessoas com espírito, com inteligência, com razão, que criaram certos limites a essa negociação do tráfico. Né? Mas, como bons capitalistas ou emergentes, eles tinham que ser racionais também para manter essa escravaria, né, viva no tráfico, embora a mortandade tenha sido violenta. Há um cálculo aí dos historiadores do tráfico que a mortandade girava em torno de 10% a 15% em cada embarcação. Em cada embarcação. Então, centenas, milhares de pessoas não chegaram sequer a portar nas Américas. Né? A violência já começava no interior da África, né? Onde havia racismo. Inclusive, o tráfico foi trágico no sentido de que ele adensou as rivalidades internas nas formações sociais africanas, tanto na região do Congo, em Angola, como na região da Nigéria. Então, junto ao tráfico, as guerras civis, os estados militarizados cresceram em África a partir desses interesses do tráfico transatlântico. Então, foi uma coisa realmente demoníaca, que gerou uma divisão interna das formações sociais africanas. E isso também possivelmente é intencional, né? Para fragilizar. Sim, sem dúvida, as alianças políticas, né, dos portugueses com os congoleses, dos ingleses na região da Nigéria, enfim, tudo foi uma empresa politicamente pensada, racionalmente e economicamente pensada, para gerar lucro aos banqueiros europeus. O foco do traficante, quando adentrava a região de um povoado, população, eram só os homens, mulheres, crianças? Como era o olhar do traficante, daquele que aprisionava? A tendência aí nos estudos é de 2 para 1, de 2 homens para 1 mulher, e uma população maciçamente adolescente, digamos assim, né? Não muito adulta e também não muito infantil. Que então, fosse produtiva. O foco era, exatamente, aí, pegando aí de 12 anos em diante, uma população produtiva do ponto de vista econômico. Né? Eu nunca fui bom de história, vou te aproveitar, você que é doutor em história. O colonizador, no caso português, veio para o Brasil, já tinha uma população presente nativa aqui que era o indígena. Exatamente. Por que ele não escravizou o indígena e fez uma opção pelo negro? Sim, escravizou também o indígena. Também. Acontece que o indígena estava muito passível às doenças europeias. Então, no primeiro século, no século XVI, houve uma mortandade de quase 80% da população tupi-guarani do litoral. 80% da população? Pelas doenças trazidas pelo homem europeu. Agora, também houve uma mortandade a partir da escravização dos indígenas. Mas essa escravização indígena não se fala muito nos livros de história, né? No primeiro momento, houve uma relação de escambo, né, que dizem, com uma certa convivência. Mas isso daí, pelo interesse mercantil da exploração colonial, migrou para a escravização de fato dos índios nas plantações de açúcar e depois na mineração e assim por diante. E depois a vinda do africano, que também foi utilizado como mão de obra escrava no país. Agora, como eu falei, eram homens e mulheres, né, com alma, espírito, com inteligência, né, coisa que também o racismo brasileiro preconceituoso sempre deixou isso à margem. Não, eram seres que resistiram a essa situação. De alguma forma, colocaram limites a essa ganância do colonizador europeu. E, portanto, criaram diversas estratégias de resistência, tanto no âmbito das fazendas, nas lavras de mineração, quanto se revoltando e constituindo quilombos, resistindo de fato, com armas a essa dominação. E trouxeram as suas divindades, trouxeram a sua cultura, né, as suas formas de convivência e de parentesco e reproduziram, de certa forma, isso nas Américas, no solo brasileiro. Trouxeram as suas religiões também. Você é sacerdote, padre católico. Sim. Qual era a visão da igreja neste momento com relação a esse tráfico, a esse comércio de negros? A igreja foi também um agente. Também agente. A igreja possuía fazendas de escravaria na região do Congo.
Porque o Reino do Congo, diga-se de passagem, desde o século XV, adotou as instituições monárquicas portuguesas e a religião católica. A religião católica foi a religião oficial do Reino do Congo e também de parte de Angola. Poucas pessoas sabem disso. Houve já uma experiência do cristianismo africanizado nessa região, né? E já com leituras próprias, porque as estruturas religiosas africanas, elas tinham um fator de adaptabilidade muito grande. Elas, mesmo entre as próprias regiões nativas, uma se alimentava da outra, uma aceitava a divindade da outra com uma forma de respeito e adotava para si mesmo. É interessante isso. Era um conjunto de crenças, mitos e formas de visão de mundo plenamente abertas à assimilação. Quando os portugueses católicos chegaram, o mesmo aconteceu com o cristianismo. Só que foi uma leitura do cristianismo a partir das matrizes religiosas tradicionais africanas. Daí que se fala um cristianismo africanizado, ou um cristianismo bakongo, que era a cultura dos bakongos, né? Que era a língua e a cultura expressa por esse povo do Reino do Congo. E em algumas situações até de guerras fratricidas, aí com o tráfico atuando, populações que se viram vítimas do tráfico adotaram a própria religiosidade cristã contra o domínio católico do rei congolês, mas que era ligado aos interesses portugueses. Então a religião ela foi também utilizada como um veículo de resistência contra o domínio católico do reino do rei do Congo, né? Então é possível que nesse tráfico de negros no Brasil, muitos negros também já vieram como cristãos ou católicos? Sim, sem dúvida, sobretudo dessa região da África Central. Eu não diria um tanto da Nigéria, porque aí houve uma influência do Islã na Nigéria muito grande, que vai dar na revolta dos Malês, na Bahia, uma revolta famosa em 1835. Mas na região sudeste, do Brasil Sudeste, muitos angolanos, congoleses e até moçambicanos já vinham cristianizados, embora com uma leitura africana do cristianismo. E, mesmo aqui no Paraná, teve uma experiência de revolta escrava muito importante, que a gente pesquisou no pós-doutorado, que era uma comunidade de escravos pertencente à ordem dos carmelitas, né? Os carmelitas possuíam 5 fazendas que abasteciam os conventos e os colégios da ordem na região de São Paulo, em Itu, Santos e São Paulo, com os gêneros agropecuários. E foi você está perguntando da igreja, a igreja foi escravista nesse sentido. Teve muitos escravos. Os jesuítas tiveram engenhos de açúcar com mão de obra escrava, os beneditinos foram exímios administradores de engenhos, né? As nossas ordens enriqueceram muito também, né? Mas dizem que, aí até uma crítica muito grande, um debate muito grande entre os historiadores, que teriam sido unidades produtivas mais lenientes, mais suavizadas. Nada, foram unidades que lucraram com o braço escravo também. Só que em algumas delas, como por exemplo a Ordem dos Carmelitas, os carmelitas eram absenteístas. O que é isso? Eles não viviam aqui nas fazendas do Paraná, eles viviam em São Paulo. Mas o que era produzido era levado para lá. O que era produzido era levado para lá. Mas essas fazendas existiram há mais de 100 anos aqui. Nesse tempo longo, de longa duração, os negros, essa comunidade que se assentou e que foi escravizada pelos carmelitas, eles começaram a negociar e a conseguir uma certa autonomia, até mesmo no aspecto da produção. Era eles que geriam a produção. E mais, eles geriam essa produção das fazendas a partir de uma devoção profunda, com um significado religioso até de matriz africana, a uma divindade que regia a sua comunidade. Essa divindade, para os carmelitas, seria Nossa Senhora do Carmo. Mas para essa comunidade de ascendência centro-africana, congolesa, era uma divindade feminina centro-africana, que calava fundo na alma e espírito desses negros e negras. Então criou-se assim uma espécie de diálogo de surdos entre os frades e a comunidade de negros. Os frades acreditavam que era uma devoção da Senhora do Carmo. Quando na verdade não era. Não era.
né? E também não era sicrética, não. Eles liam aquela divindade feminina que regia o mundo deles e era fundamental. Eles viviam, como articulista da Gazeta Paranaense, de 1886, escreveu, 20 anos depois da revolta, dizendo que eram uma santa, eles eram devotos de uma santa, entre aspas, segundo a ótica do branco, né, que estava escrevendo, e a qual eles destinavam os produtos das suas colheitas. Era a santa que regia toda a organização econômica da fazenda, era a santa que escolhia os diretores a cada semana para reger os trabalhos, e esses produtos eram destinados à santa. E é muito interessante que essa comunidade, no século XIX, ou seja, a quinta geração dessas famílias escravas dos carmelitas, se rebelaram no século XIX, em 1864, quando os frades, lavando as mãos, os carmelitas, venderam essa comunidade e suas fazendas para os traficantes de São Paulo. Nesse momento, a comunidade se revolta porque eles não se consideravam escravos dos frades, mas sim eram devotos, servidores de Nossa Senhora, que eles denominavam de Sinhara. Sinhara, uma expressão realmente incomum. E a gente foi investigando, a gente foi analisando os aspectos de africanidade em volta dessa expressão de Sinhara. Padre Edu, no bloco anterior a gente parou naquele ponto, desse momento, dessa revolta escrava da Sinhara. Podemos retomar um pouco isso? Podemos, sim. Essa revolta ela acontece num contexto chamado de tráfico interno de escravos. Em 1850, a revolta é de 1864. Em 1850, houve a interrupção do tráfico transatlântico de africanos para o Brasil. 1850. 1850. O parlamento se organizou. Na verdade, não foi... dizem que foi toda uma argumentação política, enfim, de que o cancro da escravidão teria que se terminar, os africanos... Nada disso. Né? Houve uma série de revoltas no Brasil Sudeste, que era o centro da economia do Brasil Império, nesse período, e a maior parte da população escrava que trabalhava nas fazendas de café de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro era centro-africana. Havia, na verdade, uma África Central no Brasil Sudeste. E os políticos imperiais tinham temor, medo de que esses africanos, assim como tinha acontecido no Haiti, na revolta do Haiti em 1791, né, que isso ocorresse novamente no centro econômico do Brasil Império. Então eles interrompem com medo, porque dessa população africana não se adensar mais e possibilitar uma revolta. E a leitura que os livros nos dão, que foi uma bondade, uma benesse. Exatamente, exatamente ao contrário. O que os fazendeiros de café fazem então? Com a interrupção do tráfico de africanos, eles se organizam internamente e vão à cata dos negros que trabalhavam no norte, nordeste e na região sul. Nesse momento, essas comunidades que, bem ou mal, há mais de 200 anos estavam em áreas secundárias da economia escravista do Brasil Império, já tinham consolidado, mesmo que dominados pelos senhores, uma certa relação de estabilidade, eles se viram ameaçados com essa ganância dos interesses do café. Foi exatamente o que aconteceu com essa comunidade de Capão Alto, que vivia há mais de 100 anos no Paraná, em Castro, na região de Castro, que era a região dos tropeiros, uma região de abastecimento aí das áreas de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Abasteciam as fazendas, né, dessa região também e as cidades. Essa comunidade se viu ameaçada porque, bem ou mal, em 100 anos, ela havia conseguido uma autonomia significativa em relação ao domínio dos frades. Eles tocavam, como eu disse, os trabalhos da fazenda por conta própria. Tinham uma experiência religiosa profunda, absolutamente autônoma dos frades. E, de repente, a sanha dos traficantes de São Paulo, com a concordância dos frades, que lavaram as suas mãos, os ameaçou. E, nesse momento, eles se rebelam. Não se consideravam mais escravos dos frades, mas sim da santa Sinhara, que para eles calava fundo na sua cultura como centro-africanos. Naturalmente, eles eram já todos nativos, embora, como havia uma certa estabilidade, essa vivência cultural e religiosa permanece na longa duração. E no século XVIII, as matrizes que criaram essas famílias
da comunidade de Capão Alto eram centro-africanas, sobretudo da região dos Bakongos, dos congoleses. E é muito interessante que no momento da revolta, quando os traficantes vieram e apoiados pelas forças de segurança da província, que invadiram a fazenda para obrigá-los a serem transferidos para São Paulo, nesse momento os 11 líderes da revolta que foram presos, eles se levantaram dizendo que eles não iriam sair dali enquanto não fosse ordenado por Sinhara. Se a Sinhara mandasse que eles fossem, se a Sinhara mandasse que eles fossem embora, eles iriam com gosto. Se não, não. Essa é a frase, inclusive documentada, anotada pelo escrivão da paróquia Santana de Castro. Então você tem a documentação de segurança e a documentação religiosa, dando essa evidência para os historiadores de uma visão religiosa profunda que foi o grande motivador da resistência ao domínio do tráfico interno. Neste momento tenso dessa proposta de rebelião dos escravos, os frades carmelitas tiveram alguma posição ou simplesmente abandonaram? Abandonaram. Estavam em São Paulo, eram absenteístas, entregaram para os traficantes, arrendaram por 20 anos. Mas, na verdade, não poderiam nem ter arrendado, porque, por lei, as ordens regulares no Brasil Império tinham que ter autorização do governo imperial para alienar qualquer bem da sua comunidade. Então já burlaram a lei por aí. Não pediram a menor licença, não houve autorização. E também o Império, ele era apoiado pelos escravistas, também não tinha interesse de impedir essa transação. Então lavaram a mão mesmo, né? E se viram livres do cancro da escravidão, mas com rendimentos. Né? Ganharam uma boa soma e há notícias de que parte dessa comunidade migrou e se tornou escravo nas fazendas do café, submetida a um ritmo e intensidade de trabalho, de coerção muito maior do que das fazendas carmelitas, não tinham a menor autonomia, eram submetidos aos feitores. Com certeza não podiam expressar sua religiosidade cultural também. E uma outra parte foi trabalhar, porque os banqueiros, eram banqueiros também os traficantes, o capital dos bancos de São Paulo financiavam as fazendas de café e as estradas de ferro, que foram criadas nesse período com mão de obra escrava. Uma parte dessa comunidade foi cindida para trabalhar no eito da estrada de ferro para escoar a produção, a agricultura de exportação do café para a Europa. Né? Você veja como os negros foram realmente especiados aí e foram um fator de riqueza dos banqueiros de São Paulo, que é a região mais avançada desse período. Né? Houve luta armada nesse momento dessa rebelião dos negros, não? Nos relatórios da chefia de polícia, foi constatado inúmeras espingardas e pistolas carregadas com bala, foices e enxadas, segundo o chefe de polícia, material para um estopim de grande proporção. Não aconteceu porque eles invadiram de madrugada, com o apoio também de milícias dos traficantes de São Paulo, e impediram essa revolta, embora tenham registrado essa determinação. Foram presos os 11 líderes, as famílias foram... Agora é interessante, André, porque pesquisando outra documentação, 100 a 120 pessoas se viram livres, porque no contrato de arrendamento do tráfico, a gente conseguiu a numeração dos homens, as mulheres e crianças. Só que 100 pessoas que eram escravas não foram numeradas. Então, de alguma forma, parentes libertos já, ou com relação de consanguinidade, que já viviam na região de Castro, essas pessoas ficaram com esses parentes. A maior parte deles era jovem. Então, as famílias tiveram a preocupação de deixar seus entes queridos mais jovens com os libertos de Castro e partiram para o sacrifício, foram para São Paulo. Há notícias da documentação de segurança de fugas da região de São Paulo e também do Rio, de parentes que foram traficados, retornando, fugindo e retornando à região de Castro. E no pós-abolição, quando a escravidão terminou, também parentes que foram para São Paulo retornaram para Castro. E hoje você tem até antropólogos pesquisando na região de Castro, remanescentes dessas comunidades, reivindicando a posse, o registro legal das terras nessa região por esse passado de luta. Nessa região de Castro, há um quilombola ou não?
Pois é, então, é a remanescente de quilombo, os antropólogos estão pesquisando. Puxa, interessante. E aí estão até levantando esses aspectos mais de africanidade, né? Sinhara, na verdade, se você for fazer uma analogia, uma análise etimológica do termo, ela viria de Siá e Amanhara. Siá, que vem de Sinhá, é parente. E Amanhara, que vem de Anhã, que é vovó ou vovô, significa uma parente idosa. Então, Sinhara, aquela divindade que regia o mundo econômico, religioso e das relações de parentesco da comunidade de Capão Alto, era, na verdade, Siá-Yamara, uma velha parente ancestral que dominava aquele território onde eles viviam, que regia e, portanto, a eles tinham uma devoção e uma ligação profunda a essa divindade, que sem a ordem dela, sem o mando dela, eles não sairiam e se manteriam vivos naquela região. Era uma divindade que, segundo o articulista da Gazeta, fazia chover. Era uma fazedora de chuvas. E dizia o articulista, até com certo exagero, que em nenhuma só vez que os escravos pediram que as chuvas viessem em períodos de seca, ela não deixou de atender os pedidos deles. Então ela vinha trazer as águas que fecundavam e davam fertilidade aos campos e às colheitas, cujas primícias, cuja uma parte dessas colheitas eram destinadas a ela e proviam a subsistência daquela comunidade. É certo que uma parte ia para os conventos, mas uma boa parte ia para Siá e Amanhara, essa divindade centro-africana, de raiz centro-africana, que foi importantíssima e ainda é para muitas comunidades negras no Brasil. Uma pergunta subjetiva, Edu. De onde veio teu interesse por pesquisar a questão das culturas africanas, uma pesquisa belíssima como essa que você expôs para a gente? Duas teses aí. Primeiro, que eu tenho ligações de parentesco, meu tataravô teve 1.500 escravos. 1.500? Ah, bom! Na região do Bananal. Tu tem que fazer. Na região do Bananal, foi uma região do café aí no Brasil Império poderosa. Então eu faço uma leitura assim de brincadeira meio karmática, assim, Karmática. É um desses antepassados assim, negros, dizendo, agora você vai estudar tem que fazer justiça, vida. O que aconteceu. Não, outra coisa, porque eu fui muito marcado por uma geração de historiadores dos anos 80, e mesmo assim no aspecto também religioso, a gente tinha uma comunidade de alfabetização numa favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro, que eram mulheres negras, que a gente deu aula de alfabetização, baseado no método Paulo Freire. Então eu tive, desde os 15 anos, uma aproximação por essa experiência com as comunidades negras faveladas do Rio. Isso me marcou profundamente. Eu fui, até antes de ser historiador, fiz engenharia química. Não tem absolutamente nada a ver com a minha história. Eu nem sabia disso. Isso é mais com a decorrência de família, ser engenheiro, aquelas coisas. Aí desisti, fui fazer história, eu não me arrependo. E essa experiência de educação, de alfabetização com as mulheres negras, eu digo mulheres porque a maior parte dos alunos eram mulheres, era de mulher. E foi muito marcante para mim, isso me marcou. E desde que eu entrei na história, eu sempre derivei, porque também a historiografia sobre a escravidão era muito forte dentro da história do Brasil, isso também me chamou a atenção, e aí eu fui para essa área aí. Tanto é que, tanto na graduação, quanto no mestrado, doutorado e no pós, sempre eu pesquisei uma temática relacionada à escravidão. Você, como pesquisador desse âmbito, como você vê a inserção na educação básica do fato da obrigatoriedade de estudar história da África? Fundamental, como eu te falei, são 400 anos de escravidão no Brasil e a gente não pode negar, eu achei que essa lei de 2003, embora essa lei está tendo dificuldades extremas de aplicação nas secretarias de Estado, isso quem disse foi a ministra da Igualdade Racial. E ela disse que estamos tendo dificuldade de implantação da lei de 2003, estamos em 2013, 10 anos depois, ainda há dificuldades. Mas em regiões como a Bahia, por exemplo, mesmo no Brasil Sudeste, onde a escravidão foi muito forte, essa lei já existe e é aplicada pelas secretarias de Estado e pelas secretarias municipais. Então ela é fundamental, sobretudo para conhecermos mais essa diversidade das Áfricas e de como elas foram importantes para a formação social brasileira. Como padre católico, o que a história das Áfricas te ajuda a viver no cristianismo?
Bom, eu acho que tendo esse exemplo do Capão Alto, né, e também tendo uma abertura como a nossa comunidade tem no diálogo interreligioso, ela é fundamental. A sabedoria das religiosidades africanas estão no berço do judaísmo antigo. Né? O judaísmo antigo e depois o cristianismo beberam muito em África. Né? Tem que se dizer isso também. E há certas matrizes, diria, comuns na cosmologia, nas cosmologias, né, nesse universo religioso das Áfricas, que estão presentes no cristianismo e são fundamentais para o exercício do religioso e do sacerdócio, dirias. Por exemplo, a dimensão da sagrada denunciação da palavra, que é tão cara ao cristianismo, mas é básica para as cosmologias africanas. As palavras, os sons, são oriundos das vísceras, né? Se exprime pelo diafragma, onde se encontram as vísceras, que é a região de maior significado e de valor sacramental para as cosmologias centro-africanas e também na África do Norte, são as vísceras. Por ela se emite o som de comunicação, por ela se cria linguagem de comunicação entre os homens e também de comunicação com o transcendente, com as divindades. E, portanto, para os africanos, sobretudo os centro-africanos, você dizer uma coisa e praticar outra é o que é uma danação. É o que há de pior para um sacerdote, não cumprir o que diz. Aquele que diz uma coisa e faz outra, mata-se a si mesmo, se separa de si mesmo, dentro dessa cosmologia. Basta relembrar o preceito evangélico, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Exato. A mentira na cosmologia africana, ela corrompe o sangue, corrompe o espírito. E para os cristãos o pai da mentira, aquele que vem dividir, né? Aquele que se divide a si mesmo e divide os que estão à sua volta. Né? Há um provérbio da cosmologia como do povo Mande, da África Ocidental, que diz: a fala é divinamente exata, convém sermos exatos para com ela. A palavra, a língua que falsifica a palavra, corrompe o sangue daquele que mente. Isso é um provérbio como. Há histórias de sacerdotes dessa religião que, em situações de perigo, por exemplo, na colonização, né, europeia na África, eles tiveram que esconder algumas pessoas. E teve um sacerdote que, ao esconder uma mulher, para proteger, ele teve que mentir dizendo que não havia ninguém ali dentro. No dia seguinte, ele salvou a vida daquela pessoa. No dia seguinte, ele desiste de qualquer ofício religioso sacerdotal, porque ele havia mentido. Ele havia corrompido a própria palavra. Ele fez uma coisa que ele não disse. Então, a coerência ética desse sacerdote ensina muito a um sacerdote católico, cristão, que é sobretudo essa dimensão de você cumprir a verdade e de ser um denunciador da injustiça e da divisão, da mentira no mundo. Né? E por falar em ensinar, agradeço muitíssimo a aula que você nos deu. Para mim, para quem está em casa, realmente foi espetacular. Obrigado mesmo, Edu, pela sua presença, pela sua sabedoria e obrigado por nos acolher aqui na tua casa, da Eremitério. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, André. E eu acredito também no seu sacerdócio. Obrigado. Na sua dimensão existencial de vida. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.